Olá, pessoal que nos acompanha, programa Globalizando, chegando para você no ar. Muito obrigado a você que já sabe que temos uma live toda especial. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente sempre leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. E a gente já está nessa estrada há 10 anos, a gente começou lá na Rádio Nama e faz o programa ainda todo sábado, 9 da manhã, ao vivo, mas também começamos a fazer, durante a pandemia, essas lives, esses webinars, para também discutir temas internacionais, alcançando um público ainda mais extenso. E, nesse sentido, a gente tem a oportunidade de também trazer pesquisadores de outras áreas, de outros locais, para enriquecer o nosso programa. E é muito bom saber que a gente chega até você, seja que você esteja nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Apple Podcast e todas as nossas plataformas digitais. Antes de começar a falar sobre o tema, eu queria logo apresentar a equipe de acadêmicos que vai fazer a live comigo, a começar pela acadêmica do 4º semestre, Lana Borges. Tudo bem, Lana? Tudo bem, professor? Prazer imenso estar aqui com todo mundo apresentando essa live desse tema super importante. Bem-vindo, professor Bernardo. É um prazer imenso estar sendo aqui com a gente no nosso programa. Queria aproveitar para incentivar todo mundo que está aí nos acompanhando a participar, mandando perguntas, né? Mandando os comentários, que a gente recebe com o maior prazer aqui na live. Legal, Lana. Quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do 6º semestre de Relações Internacionais, Maria Clara Madorra. Tudo bem, Madorra? Boa noite, professor Mário Tito, tudo bem? Boa noite à nossa equipe, boa noite super especial ao professor Bernardo, que aceitou fazer parte, trocar essa ideia, e uma boa noite também super especial a todos vocês que acompanham a gente, mais uma live. É um prazer estar aqui para falar, principalmente de Amazônia, né? Um tema tão necessário, tão pertinente, que eu adoro falar. Então, eu também aproveito, como a Lana, para te lembrar de seguir as nossas redes sociais. Lá no Twitter, a gente é o @pglobalizando. Legal, Madorra. E também quem está compondo a nossa equipe hoje é a internacionalista Luísa Veiga. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Mário Tito. Olá, todo mundo está acompanhando mais essa live do programa Globalizando. É um prazer estar aqui representando junto com as meninas e estar recebendo o professor Bernardo. É muito interessante para estar tendo essa nossa discussão muito relevante nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, considerando um evento também, a COP, que teve recentemente. Então, a gente vai trazer um pouquinho para nossa conversa de hoje. E eu também quero pedir para vocês seguirem a gente no nosso Instagram, @pglobalizando, que lá a gente também faz as nossas postagens de dicas, de livros, de filmes, oportunidades na área de RI. E, principalmente, a gente também faz uma live durante o programa da rádio, aos sábados. Então, é muito importante vocês acompanharem por lá também. Muito legal, Luísa. E olha só, as meninas falaram da temática, assim, de passagem. Eu quero dizer que hoje vamos falar de uma temática sensacional, altamente relevante, e você que está nos acompanhando sabe que hoje a Amazônia não é o pulmão, é o coração do mundo mesmo, e nós vamos falar sobre a competição internacional pela Amazônia. É um tema que ultrapassa, inclusive, as fronteiras da própria Amazônia, e é sempre bom receber convidados que têm produção acadêmica na área. Eu estou me referindo ao nosso convidado, o professor Bernardo Salgado. O professor Bernardo possui pós-doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e também é pós-doutor em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa pela Escola Superior de Guerra. Também é doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Economia Política Internacional pela também Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possuindo também graduação em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, o professor Bernardo é professor visitante na graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, além de pesquisador dos seguintes laboratórios. Muita atenção, porque são temáticas interessantíssimas, né? Olha só, de estudos de hegemonia e contra-hegemonia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do grupo de trabalho China e el Mapa del Poder Mundial, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval. O
Professor Bernardo, a gente fica muito feliz de poder receber você aqui no nosso programa Globalizando. Eu que agradeço a participação de estar aqui presente com vocês. Eu particularmente não gosto quando as pessoas fazem esse histórico da pessoa, que eu começo a me sentir meio velho. Né? Começo a me sentir, pô, realmente, já passou do tempo, já tenho que começar a pensar na minha aposentadoria. Mas, enfim, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação estar podendo conversar com amazônidas sobre a Amazônia. Para mim, é uma área temática que, desde a minha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre teve um carinho muito grande pela região. Conheço bastante a região ao longo do meu doutorado. Fiz visitas constantes à região amazônica, pelo menos 2 vezes ao ano. Não só a Amazônia brasileira, a Amazônia sul-americana. Tem que ampliar também esses horizontes de percepção da Amazônia, porque a floresta não reconhece fronteiras. A floresta não conhece as fronteiras, então é muito importante a gente também dialogar com os nossos vizinhos. Eu acho que também essa é uma das temáticas que a gente tem que explorar um pouco aqui no nosso diálogo de hoje. Muito legal. Essa conversa com o professor vai ser muito interessante, porque a gente vai poder dialogar e você está nos acompanhando, pode deixar sua pergunta, você que está nos acompanhando no Facebook. Vamos logo começar, então, com as primeiras perguntas. Eu acho interessante a gente logo começar apresentando essa discussão tão importante. Luísa, nós temos perguntas chegando, né, Luísa? Sim, já para dar um pontapé inicial na nossa conversa, a gente já recebeu uma pergunta do Roberto Azevedo, que entrou em contato com a gente pelo nosso Instagram, @pglobalizando. E, professor Bernardo, ele quer saber por que há um interesse tão grande nessa competição pela Amazônia. Interessante a gente notar que o interesse pela Amazônia brasileira e sul-americana, ela não vem de hoje, ela é histórica. Desde a nossa colonização até os dias de hoje, a gente tem um interesse muito grande. Atualmente, o interesse que a gente consegue vislumbrar são particularmente nos recursos naturais que existem na região. E a gente pode falar de florestas tropicais, a gente pode falar de biodiversidade, madeira certificada, mineração, até mesmo petróleo. Esses recursos naturais eles são altamente relevantes para a expansão do capitalismo mundial e são altamente relevantes para qualquer projeto geoestratégico que a gente queira implementar na nossa região. Então, a gente tem que, primeiramente, saber o que a gente tem, realizar um mapeamento, realizar uma estratificação de quais elementos nós temos aqui na nossa região, para que a gente possa implementar políticas públicas que sejam convergentes com o que de fato se espera da nossa região. Nossa região ela não é retaguarda. A região amazônica ela é a vanguarda do século XXI. Ela é uma região, quiçá, uma das mais importantes, porque é uma região que ainda que a gente não possa pensar em termos de exploração que a gente pensava no século XX, a gente tem que pensar em termos de como explorar, e aí eu coloco bastante aspas nesse sentido, as potencialidades da região amazônica. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E isso acaba trazendo vários interesses internacionais, não só das grandes potências, mas de grandes transnacionais. Então, a gente tem aqui um caleidoscópio de vários interesses internos e externos que estão em total conflito, em total contradição dentro da nossa região. E a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que esse é o ponto. A gente tinha muito essa questão da década de 70, 80, quando a questão da internacionalização e soberania da Amazônia estava muito em voga, estava muito na ordem do dia, e eu acho que isso vem retomando a partir da década de 2010. Então, acho que isso é um ponto principal para os estudos dos internacionalistas daqui para frente. A gente voltar, não só os amazônidas, mas também os outros centros de estudo no Brasil pensarem em Amazônia. Como a gente tem que pensar a Amazônia para o século XXI. Eu acho que esse é o recado principal que a gente tem que estar refletindo. Interessante, professor Bernardo, que tem uma questão que é muito importante dizer isso, né? A gente fala em soberania como algo fixo, né? Mas soberania precisa ser cuidado também, né? Então, pensar a soberania como um cuidado. Eu acho que esse momento é estratégico, né? A gente vai defender a Amazônia do ponto de vista da segurança nacional, mas também tem que cuidar dela, porque senão a gente perde um ativo muito grande, né? Exatamente. E a questão da soberania é um dos pontos, e aí eu vou até fazer aqui a propaganda também, que essa minha tese de doutorado / pós-graduação na Escola Superior de Guerra gerou esse livro, Em Defesa do Eldorado, Competição Internacional pela Amazônia Brasileira e Sul-Americana. Uma das partes de um dos capítulos que eu falo sobre geopolítica contemporânea é essa questão da soberania ou internacionalização. E aí a soberania, muitas das vezes, ela é tida para países periféricos, para países do sul global, para países subdesenvolvidos, como uma soberania limitada. É uma soberania que você pode respeitar determinados pontos, você tem que respeitar determinados pontos.
mas eu não. Eu, país desenvolvido, não preciso também. A soberania é absoluta. A soberania de vocês é relativa, é limitada. Então, esse também é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto que eu acho que é altamente relevante, e que muitas das vezes a gente não vislumbra, é que a competição ela é internacional, mas muitas das vezes o inimigo ele pode ser até interno. Se você tem, muitas das vezes, um inimigo, assim, mil aspas também, mas se você tem, por exemplo, uma política ambiental que flexibiliza leis ambientais, que reduz fiscalização e aplicação de multas, que desmonta órgãos de fiscalização como o ICMBio e o IBAMA, que reduz investimentos de autonomia técnica, que realiza a perda de serviços ecossistêmicos ligados tanto ao ciclo da água quanto à captação de carbono, de biodiversidade, e que contesta, muitas das vezes, dados científicos de instituições atuantes na área, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, eu acho que muitas das vezes esse inimigo ou esse ente ele tem que ser muito mais visualizado do que até mesmo os entes internacionais. Não que não tenha que ser visto, mas acho que muitas das vezes a gente tem que levar em consideração também que o inimigo pode estar até dentro do próprio seio do Estado. Muito bem, professor Bernardo está aqui com a gente, e tem comentário chegando na nossa live. Aliás, o que ele falou tem muito a ver com tudo aquilo que a gente está postando, tá colocando aqui na nossa live. Queria pedir para a Brenda colocar os comentários para a gente poder, então, apresentar aqui. A Paula Castro está dizendo tema importantíssimo, parabéns à equipe do programa, obrigado, Paula. Também quem está comentando é o doutor Aurelino Santos Júnior, muito obrigado. Ele diz parabéns pelo relevante tema. Já baixei a tese de doutorado do professor, assunto fascinante. Muito obrigado, professor Aurelino, muito bom mesmo. A Ana Mel Grimati está dizendo boa noite. Tema importantíssimo. Inclusive, na última aula que tive da matéria de geopolítica com a professora Tinay, foi discutido justamente sobre isso. Obrigado, Ana Mel. O curso Relações Internacionais discutindo isso. O Sérgio Salles, que está em São Paulo, está dizendo programa extremamente importante, não só para as RI, mas para toda a sociedade. Parabéns à equipe do programa Globalizando pela escolha impecável do tema e do convidado. Obrigado, Sérgio. E aí, no nosso programa, a gente faz sempre uma viagem pelas notícias do mundo. E aí eu queria chamar a Maria Clara Amadorra para dizer para onde nós vamos viajar nessa notícia inicial, Amadorra. Professor, nossa primeira notícia vem lá da Turquia, é da agência de notícias Anadolu, e diz que Colômbia e Venezuela convocam a Aliança de Proteção à Amazônia com uma chamada sobre a agenda climática na COP27. Convocando países de todo o globo para atuarem como financiadores ou atores diretos, o Maduro fala que a principal responsabilidade para a região precisa vir da América do Sul. Exatamente. A preocupação principal é dos países sul-americanos. Até mesmo para a gente respeitar a questão da nossa soberania. A floresta amazônica é dos países sul-americanos. Obviamente que a gente tem que levar em consideração que a floresta amazônica ela tem externalidades negativas ou positivas no âmbito global. Isso também é uma constatação, isso também é um fato. Mas os membros atuantes, os que devem tomar a dianteira em qualquer projeto da região amazônica, são os países sul-americanos. E aí eu toco num ponto que eu sempre gosto de levar em consideração, que eu considero um tripé, que a gente tem que pensar em termos de estratégia. Um tripé que tem a geopolítica, o desenvolvimento e a integração. E aí a integração é o ponto fundamental. Porque é necessário que a gente retomar, intensificar esse espírito político institucional da integração regional que já estava lá no Tratado de Cooperação Amazônica no final da década de 70. Ou seja, a gente já tem experiência de tratado de cooperação no âmbito amazônico. Só que a OTCA, atualmente, ela vem deixando um pouco a desejar em algumas temáticas. Isso é uma esvaziada, né, professor? Totalmente esvaziada. Então a gente tem que retomar. A gente não precisa criar nada. A gente não vai criar nada novo, do zero. É só a gente ver as experiências positivas que a OTCA tiveram ao longo dessas décadas e as negativas a gente tentar fazer com que elas sejam incorporadas. E a iniciativa de Venezuela e Colômbia, no âmbito da COP, é amplamente louvável. São dois países sul-americanos, dois países amazônicos, preocupados, com certeza, com a ambição, a competição internacional da Amazônia, que vai ser uma tendência no século XXI. Eu não tenho dúvida disso, já está acontecendo. Então é algo que a gente tem que levar em consideração. Muito bem. Lana, tem informações, né, Lana? Sim, pois é. Os debates acerca desse tema de internacionalização da Amazônia se densificaram bastante a partir de 2019, né? De acordo com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, a ideia seria desnecessária e nefasta. O atual governo entende a proposta como uma ameaça ao Brasil, pois relativizaria a soberania do país. Inclusive, o Bolsonaro disse em seu discurso da ONU em 2019 que é uma ilusão dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade.
Agora, professor Bernardo, vamos repercutir um pouco esses posicionamentos, né? Porque acabam, de alguma forma, rasteirizando demais a discussão, né? São superficiais demais, né? A partir do momento que você não tem um projeto para a Amazônia e você diz que há interesses externos para a Amazônia, mas você não tem um projeto que não foi. Qual projeto que teve para a Amazônia durante esses últimos 4 anos? Se vocês conseguem me citar algum. A gente tem alguns projetos no âmbito das Forças Armadas, Verde Brasil 2, Samaúma, só que, de fato, o que a gente vê é um aumento do número de desmatamento, aumento do número de desflorestamento, o avanço do agronegócio pelo arco do desflorestamento, que a gente denomina. Então, qual o projeto que tem? Aí você ficar trazendo essa questão da soberania, que é legítima, mas que não é legítima a partir do momento que você não tem um projeto. Exato, então, exato. Você tem que ter um projeto. Qual o projeto que você tem para a Amazônia? Vejam, o projeto que o governo Bolsonaro tinha para a Amazônia era de deslegitimar o avanço científico, deslegitimar as instituições científicas da região, o Instituto Emílio Guild aí na região, o próprio INPA, o próprio INPE. Lembremos, ele demitiu o Ricardo Galvão. Ricardo Galvão, que é um dos maiores conhecedores de Amazônia, um dos maiores cientistas que o Brasil possui na atualidade. Então, reconhecido internacionalmente, né? Internacionalmente, e aí você desmistifica isso por conta de uma retórica para você manter o seu posicionamento. E é muito difícil a gente também conseguir separar o papel que as Forças Armadas tiveram também nesse processo. Eu tenho contato direto com as Forças Armadas nas 3 escolas, tanto na ECM, quanto na ED, quanto na EGN. E a gente vê que o posicionamento deles é de não contestar. Não é contestatório. Então, isso é muito preocupante também. E aí eu estou aguardando para ver como vai ser um próximo governo, como é que vai se dar essa questão da Amazônia. Já tivemos a experiência do presidente, do atual futuro presidente Lula na COP, fazendo um discurso que foi totalmente contrário do discurso do governo Bolsonaro ao longo desses 4 anos. Então, traz um pouco de esperança, mas também a gente tem que pensar em projeto. Eu acho que projeto. Qual projeto que a gente quer? Eu, particularmente, penso que a gente tem que pensar a Amazônia numa 4ª revolução industrial. Pensar a questão da biotecnologia, de biofarmacos, pensar é por aí que vai. Que é daí que a gente consegue entrar, de fato, nas grandes cadeias globais de valor do sistema internacional. Não pensar no sistema predatório, pensar em novos sistemas que possam fazer com que a floresta fique em pé. Porque a floresta ela tem valor em pé. A floresta não tem valor. A gente conhece 1% da nossa farmacopeia. 1% de tudo que a gente possui na Amazônia, a gente conhece só. Se a gente acaba fazendo com que essa floresta seja totalmente destruída, a gente vai perder 99% de conhecimento de futuros curas de doenças, de futuros farmacos que vão servir para a gente melhorar nossa qualidade de vida. Então é muito contestável isso. Tá? É muito contestável essa questão dessa retórica. Nem só a questão da pesquisa, né? Tipo, possíveis... o potencial que a fauna em si tem, a biodiversidade tem para várias pesquisas, mas também a própria população que habita também foi muito negligenciada nos últimos anos, né? Então, a questão do garimpo avançando, então diversas comunidades indígenas perdendo o seu território, perdendo sua legitimidade mesmo. Então, sendo expostas a diversas doenças por conta da contaminação de rios. Então, é um cenário assim catastrófico de ver que as pessoas que habitam a região e a região como um todo foi negligenciada radicalmente, também considerando os últimos 2 anos com altos índices de incêndio, com baixíssima interferência do governo para tentar combater as queimadas. Então, é um momento de muita expectativa de esperamos que tenha alguma melhora nesse cenário. Posso só fazer um rápido comentário dessa questão questão indígena? Tá? Primeiramente, se a gente perde essas populações indígenas, eles é que têm os saberes ancestrais, os saberes milenares, eles é que podem nos falar como que a floresta vai funcionar, como que a floresta vai poder nos trazer benefícios daqui para frente. E aí, se a gente tem um processo em que não há um projeto de demarcação, homologação e registro das terras indígenas, uma fiscalização dessas terras para você evitar invasões, tá? Inclusive por meio de organizações sociais, que é altamente relevante, a defesa dessas florestas tropicais como meio de sociabilidade, para eles é um meio de sociabilidade. Claro, não adianta terras indígenas, por exemplo,
você, como faz aqui na cidade, tira uma pessoa aqui de uma área, joga para uma outra área. Não. Se você tira uma população indígena da sua área, você acaba com aquela população indígena. Porque aquilo dali é a vida. A terra faz parte da sua sociabilidade. Então não adianta você deslocar, botar ela numa floresta maior. Não, ela quer aquele pedacinho de terra, porque aquele pedacinho de terra está com eles há 1000 anos, ou a mais que isso. Bernardo, inclusive, a gente costuma falar nas nossas discussões que a gente não está falando mais de deslocados, a gente está falando de desenraizados, ou seja, tira a raiz e aí plantar em outro lugar nem sempre pega, e aí cria um problema vital. Eu quero só garantir a fala da Lana, rapidinho, viu, Lana? Para a gente poder prosseguir no nosso programa, e que você pediu a palavra. Pois é, professor, porque eu acho que, então, a gente deve falar que é válido também, além dos projetos, né, de securitização da Amazônia, também pensar nos projetos de desenvolvimento humano, né, de desenvolvimento social, incluindo as populações tradicionais daqui, né, locais, porque não tem outras pessoas que possam falar melhor sobre a floresta do que os povos que habitam na floresta, né? Então, acho que é importante, que é coisa que o governo, né, atual que está saindo não fez tanto, né? Muito bom, Lana. Olha, inclusive, depois a gente vai continuar falando sobre isso, inclusive sobre essa questão da biopirataria, mas eu quero também dar a voz para quem está comentando, né, Brenda? Coloca aí para a gente os comentários que estão chegando aqui no programa Globalizando. Olha só, está chegando... A Jenny Souza está dizendo parabéns pelo tema, é sempre importante falar sobre a Amazônia. Obrigado, Jennifer. Tem o Hugo de Paula está dizendo tema muito importante, parabéns ao Globalizando. Obrigado, Hugo. Tem mais alguma? Sim, o Aurelino está dizendo, professor, estava justo lendo sobre tentativa de internacionalização da Amazônia na década de 1850 e que foi evitada com estratégia diplomática, com destaque para o advogado Francisco Inácio Carvalho Moreira. É exatamente isso que é o Barão de Penedo, diz o professor Aurelino. É isso, né, Bernardo? É uma temática interessantíssima, né? Sim, como eu disse anteriormente, ela já vem desde o século XIX, não é uma temática atual. A gente tem tentativas de fazer com que os rios amazônicos, por exemplo, fossem de navegabilidade internacional desde 1850. E isso foi impedido pelo próprio governo do Império, ainda no Império do Dom Pedro II. E isso vem aumentando gradativamente. E aí eu considero que são meio que ciclos que a gente vislumbra. Que em determinados momentos fica mais arrefecido, ou seja, um ciclo descendente, em determinados momentos tem um ciclo em que isso fica muito mais na ordem do dia. Ao longo da 1850, estava tendo essa questão muito grande da internacionalização amazônica. E aí o governo imperial, o governo do Império Brasileiro, falou, olha, não é bem assim, a Amazônia é brasileira. A gente teve também casos mais recentes, na década de 70 e 80, inclusive com uma imagem, não sei se vocês já tiveram acesso alguma vez, não se sabe também se é verdadeiro ou não, mas pelo menos a imagem existe, de um mapa em que era educado as crianças norte-americanas que a Amazônia brasileira não fazia parte dos países sul-americanos. Ela era uma internacional. Eu já vi, tem esse mapa até no próprio livro, eu coloco esse mapa, não sei se alguns de vocês nunca tiveram acesso, não posso passar posteriormente, mas é um mapa que não interessa se é verdadeiro ou não o mapa, se ele foi realmente estudado, ele existe. Então, os distintos governos também, governos da França, governos dos Estados Unidos, volta e meia dão pitacos assim, que tentam fazer com que, olha, a Amazônia é um bem global, então se vocês não conseguirem cuidar, a gente pode cuidar por vocês. Não é assim que funciona. A gente tem que ter a nossa capacidade. Mas é também aquela questão que eu sempre gosto de falar para os meus alunos. Quando a gente não tem um projeto geoestratégico, a gente faz parte do projeto geoestratégico de alguém. Então, a gente tem que colocar na ordem do dia um projeto estratégico regional dos países sul-americanos. Porque, senão, a gente vai fazer parte de um projeto da China, de um projeto da Europa, de um projeto dos Estados Unidos. E isso não é válido para a gente. Porque, historicamente, a América Latina é tido como o quê? Como um manto de países subdesenvolvidos, exportadores de drogas e tudo mais. Não, a gente tem muito mais do que isso. Principalmente a região amazônica. Tá? Muito bem, olha só, você está no programa Globalizando.
O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O curso de Relações Internacionais tem 16 anos na UNAMA. Somos o pioneiro na Amazônia. Foi o primeiro curso de Relações Internacionais da Amazônia, já formamos quase 300 internacionalistas que estão espalhados pelo mundo. Luísa, por exemplo, já foi formada por Relações Internacionais na UNAMA, e a nossa missão enquanto curso é falar da Amazônia para o mundo e entender o que o mundo está falando da Amazônia e procurar gerir o conhecimento aqui de maneira a ter um planejamento do desenvolvimento desta região. Bom, o programa Globalizando, então, continua. Nós temos o segundo bloco agora. Madorra, eu lhe dou a honra de fazer a pergunta ao professor. Professor Bernardo, o Fernando Costa quer saber, ele perguntou para a gente lá pelo Twitter, como a interferência humana, como, por exemplo, a biopirataria, afeta negativamente a comunidade científica amazônica? Uma excelente pergunta, e aí eu queria puxar um pouco para o lado de não somente ser um ponto negativo para a comunidade científica amazônica, mas um ponto negativo em ordem mundial. E aí a pandemia da Covid-19 demonstrou isso para a gente. Já tem estudos, não é Bernardo que está falando, já tem estudos científicos em revistas renomadas como a Nature e outras, que a floresta em pé, ela se apresenta como um escudo para futuras proliferações de potenciais de coronavírus. A gente não sabe o que tem ali, a gente tem pouco conhecimento. Então, se a gente faz um desflorestamento, um desmatamento daquela região, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um risco de surgimento de doenças em escala global. Eu tendo por mim que as futuras pandemias, que a gente não vai estar isento até o final da nossa vida, que acredito que elas vão surgir cada vez mais, até mesmo por conta de processos de globalização e tudo mais, eu acredito que uma das potenciais áreas de possíveis zoonoses é a região amazônica. Então, a gente tem que cuidar, não só por conta dos nossos recursos naturais, não só por conta de um projeto estratégico, não só por conta da gente querer com que a região amazônica, que é a região mais pobre do nosso país, que é a região uma das mais desiguais, que ela se desenvolva, que é 30 milhões de pessoas, que é até muito mais que vários países sul-americanos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E, além disso, pensar também em impossibilitar com que possíveis zoonoses, possíveis pandemias, próximas pandemias, venham a ocorrer por conta de uma falta de fiscalização, por conta de uma falta de projeto que nós tenhamos para a nossa região. Bernardo, aqui em Belém nós temos uma das referências em pesquisa de virologia, que é o Instituto Evandro Chagas. E eles já estão fazendo essa pesquisa. Eu digo porque meu filho faz mestrado em virologia lá no Evandro Chagas, e eles estão fazendo essa pesquisa justamente nesse sentido que você está falando. Uma das consequências mais, diria, macabras do desmatamento, além da questão econômica e tudo, é exatamente a diminuição dessa barreira. E isso é muito grave porque isso mexe em escala global, né? Com certeza. E isso é geopolítica também. Isso também é interesse da geopolítica, isso também é interesse dos internacionalistas. A gente tem que estar levando todos esses estudos, por isso que eu acho que as relações internacionais é fascinante. A gente pode pegar estudos científicos de uma área de biologia, de uma área de ciência política, de sociologia, de antropologia, de economia, e colocar tudo dentro da nossa interpretação. A gente tem que pensar como internacionalistas, que é um escudo natural e que é de interesse para a gente. Porque senão, o que vai acontecer? A gente tem várias externalidades negativas fazendo com que haja um aumento de desmatamento, desflorestamento, aumento dos incêndios. E é muito interessante pensar que, até mesmo para o principal agente do desmatamento atual, que é o agronegócio, no futuro, o que vai acontecer? O ciclo da água vai estar totalmente destruído. Então, no futuro, eles não vão ter mais a água que vem dos rios voadores amazônicos. Eles não vão ter mais isso. Então, eles não conseguem pensar, é muito curto-prazista isso, a gente não consegue pensar em longo prazo, eles pelo menos. Né? Tá um boom de commodities agora, as commodities internacionais estão com preços estratosféricos, eu quero vender tudo agora e vendo. E dane-se o futuro. O problema das próximas gerações, elas que se virem, não é assim que pelo menos eu penso. Sem contar, Bernardo, que daqui a pouco a China resolve financiar plantações na mesma zona tropical que é lá na África, vai lá e vai embora daqui. Daqui a pouco não tem para quem vender e nós vamos ficar com o passivo ambiental muito alto. Nesse sentido, tem gente comentando a nossa live, participando, Brenda. Põe para a gente aí.
O Aurelino está dizendo, esse advogado enfrentou o governo americano usando a própria imprensa de lá, que constrangido teve que ceder no apoio velado que dava interesses especuladores. Muito boa participação. O André Guedes, em minha opinião, a Amazônia brasileira é do Brasil, independente de qualquer situação, capacidade de gestão, é uma situação de soberania nacional, eu entendo isso que ele está colocando, né? E ele diz também, né, que o absurdo é internacionalizar a Amazônia. A gente vai voltar nesse assunto, tá, Bernardo? Eu vou dar a palavra agora. Se o governo imperial... Põe, Brenda, por favor, desculpa. Se o governo imperial tivesse lançado mão de meios militares, teria dado a deixa de que os países queriam para intervir, tal como ocorreria em outros lugares. No entanto, alguns brasileiros achavam que ceder seria estratégico. Uma discussão muito boa sobre internacionalização. Antes de continuar falando sobre isso, eu vou passar a palavra para a Lana Borges, que tem mais uma notícia internacional. É isso aí, professor. A nossa próxima notícia vem da agência de notícias FIS.org, do Reino Unido, que fala que tem uma pesquisa brasileira que revela que incêndios na Amazônia estão, em maior parte, relacionados à queima agrícola. Os autores do artigo científico afirmam que resultados mostram a disseminação do uso de fogo em toda a Amazônia, tanto na derrubada e queimada da floresta, quanto na continuidade do manejo das pastagens. Bom, e a Amazônia ela é um polo de matéria-prima absurdo, né, para diversas áreas, sendo essa abundância tanto na parte de minérios, como ferro, bauxita, além da grande reserva de água doce e da biodiversidade da flora e da fauna. E toda essa biodiversidade é matéria-prima para diversas pesquisas científicas, né, de acordo com o Fundo de Vida Silvestre da organização WWF. E ali uma nova espécie é descoberta a cada 3 dias, fazendo uma média. Então, todas essas novas espécies de animais e de plantas, eles servem de base para muitas pesquisas científicas e em muitos segmentos diversificados. Então, enriquecendo o conhecimento de maneira geral em níveis extremos. Então, é cada vez mais, só reforçando, né, a importância que essa região tem. Bernardo, eu vou aproveitar a fala da Luísa e da Lana para fazer de novo mexendo o teu livro, porque eu acho ele estratégico, fantástico, porque tu estás discutindo exatamente essa competição internacional pela Amazônia. Eu acho que vale a pena aprofundar mais. Qual foi a ideia que tu tiveste ao pesquisar isso, depois reunir tudo isso para publicar, e qual é a intenção de fazer isso ser disseminado? Bem, a intenção é justamente trazer para a ordem do... O objetivo principal é trazer para a ordem do dia a Amazônia. Trazer para a ordem do dia a Amazônia para discussão no Sudeste, ou no Nordeste, ou no Sul. Eu sei que vocês têm essa discussão. E é muito interessante, por exemplo, no Núcleo de Altos Estudos Avançados, na UFPA, no âmbito da UNAMA também. Só que essa discussão não está mais colocada na ordem do dia nas universidades e nos centros estratégicos no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente pega, por exemplo, os últimos trabalhos que foram divulgados, as últimas teses, não estão relacionados com a Amazônia, estão relacionados com outras temáticas. É como se a Amazônia já tivesse sido algo... Não é mais para internacionalista falar sobre a Amazônia. E o que eu acho que é algo surreal. E a gente tem que levar em consideração que, sim, a Amazônia é tema para geopolíticos. É tema para geopolítica na questão da soberania e internacionalização, na própria mundialização do ambientalismo, na biopirataria contemporânea, na questão indígena, na questão da problemática do narcotráfico também. Então, são todas temáticas que estão implementadas na geopolítica da Amazônia na contemporaneidade. E são altamente relevantes para qualquer estudo de internacionalistas. Essa cobiça internacional ela tem que ser diretamente proporcional a uma reação brasileira. Sem dúvida. Então, se a gente tem uma cobiça, a gente também tem que ter uma reação. A gente tem que ter uma reação. Mas é aquilo. A gente não pode considerar o quê? Que essa internacionalização não passe de ações veladas de alguns governos, com a finalidade do quê? De implementar ou de conservar políticas públicas que são antinacionalistas, em certo sentido, que são economicamente maléficas, principalmente para as populações locais, e que não possuem a participação da sociedade civil. Eu acho que isso é um ponto altamente relevante para a gente pensar. E aí entra a grande questão, né? Podemos ter ajuda internacional, podemos ter projeto internacional, podemos ter Fundo Amazônia, sim, mas nós precisamos coordenar, liderar esse processo, porque senão a gente efetivamente, né, Bernardo, vai estar, de alguma forma, perdendo até a subjetividade, o protagonismo disso tudo, né? No meu livro eu coloco isso. A cooperação internacional é fundamental para a Amazônia. A gente precisa de cientistas que estudem a nossa fauna, só que o que acontece é que a gente tem que
colocar a nossa ordem do dia. A gente tem que colocar o nosso projeto. E eles têm que se inserir nesse projeto. Teve, por exemplo, alguns estudos do INPA, uma tese da década de 90, que tinha mais pesquisadores estrangeiros que pesquisadores nacionais dentro do INPA. Isso, para mim, aí começa a ficar um pouco preocupante. Será que realmente não está tendo uma imposição de um projeto? Essa cooperação não está impondo um projeto que muitas das vezes não vai ser benéfico para a gente? Porque o cara pode vir aqui, uma empresa transnacional ou um cientista relacionado a uma empresa transnacional, e vir aqui justamente para onde é que está o mapeamento das áreas mineradoras, para a gente fazer a mineração exploratória e enviar isso para fora. Ou onde é que está aqui as áreas de biodiversidade, para a gente conseguir fazer como fizemos lá na época da borracha, que foi o primeiro caso de biopirataria. Aqui em Belém, né? Foi o primeiro caso de biopirataria, lá no século XIX, levar lá para a Inglaterra e depois levar para a Malásia e acabar com a nossa indústria da borracha aqui. Então a gente tem que ver isso, tem que compreender isso. A cooperação internacional é fundamental. Ela tem que ser um dos tentáculos para qualquer projeto da Amazônia, só que tem que estar alinhado com o nosso projeto. E eu vou tocar sempre nessa questão do nosso projeto, enquanto Amazônia sul-americana e enquanto Amazônia brasileira. Muito bom, é bom receber pesquisadores assim apaixonados pela nossa região, né? Mesmo não sendo daqui apaixonadíssimos, a gente se sente muito contemplado, viu, Bernardo? Duas coisas eu preciso pontuar na tua fala. A primeira, essa paixão por relações internacionais e pela Amazônia, de conjugar. E uma coisa que você falou, que eu digo para meus alunos também na UNAMA e para quem está nos acompanhando também, relações internacionais é uma área muito ampla. A gente pode navegar em RI sobre todos os aspectos. A diplomacia da saúde está aí para provar isso, a questão estratégica ambiental está aí, a segurança, a defesa. Então, assim, discutir, conversar com você aqui no programa Globalizando só faz ainda mais mostrar o quanto relações internacionais é um curso não só urgente como necessário. Então, nesse sentido, eu já te agradeço. Mas nós vamos continuar aqui porque tem gente fazendo perguntas, não é isso, Lana? Acho que a Lana deu uma travada. Oi? Luísa. É você agora. Voltei. Acho que eu tinha travado mesmo. A Yasmin Pinheiro, no Instagram, ela está perguntando assim: como a competição internacional pela Amazônia afeta o povo amazônida? Afeta o povo amazônico no sentido de que os interesses... No meu livro, por exemplo, nos meus estudos, eu faço estudo de 2 estudos de caso. Estados Unidos e China. Não tem como analisar Canadá, que tem presença aqui, não tem como analisar países europeus. Eu tenho que... Numa tese de doutorado, no estudo, a gente tem que fazer um recorte. Eu acho que todo mundo, pelo menos um pouco da área acadêmica, sabe um pouco disso. Então, no meu estudo, eu faço a questão da análise dos Estados Unidos e da China na nossa região no século XXI. Na pós-graduação da EJA, eu faço uma análise mais histórica. Na minha tese de doutorado, eu faço uma análise mais contemporânea. E aí, o que eu vejo dos Estados Unidos? Que tem uma ameaça militar muito grande. E aí, o Plano Colômbia está aí presente para isso. O Plano Colômbia do começo de 2000. A gente tem aquela questão da persuasão econômica e neoliberal, que está sempre presente desde o consenso de Washington, que também está presente na Amazônia. A gente tem questão da ingerência da soberania, da interferência contra a soberania, que é um ponto que em todo momento também está colocado na ordem do dia, e uma pontuação que eu trago da questão da guerra híbrida, que é a questão de instrumentos velados, que não estão explícitos, que a gente tem que tentar ler nas entrelinhas. Então, a guerra híbrida, como ela é sistematizada pelo Koryvko, um autor russo, que está lá na ordem da Primavera Árabe e tudo mais, também pode ser transplantada para a região amazônica. E isso afeta diretamente os povos amazônicos também. Porque muitas das vezes a gente tem interesses velados que vêm com ares de ciência ou que vêm com ares de tentar ajudar. Não é que não tenha. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que ter, por exemplo, organizações não governamentais. Não é isso. Tem que ter. Só que a gente tem que entender que muitas dessas organizações elas estão financiadas por interesses velados anteriores. E aí é a questão que eu falo com os meus alunos, quando a gente quer saber alguma coisa, que a gente está muito confuso assim, está parecendo que não está tão claro, follow the money. Vamos seguir o dinheiro. Dá um estavinho no financiamento dessas instituições, dessas organizações. Pô, aí a gente consegue tentar compreender alguma coisa, tentar fazer algumas hipóteses. E no caso da China, só para fechar aqui essa questão, a interferência que eu vejo ela é muito mais na questão dos fluxos comerciais, que se aumentaram gradativamente ao longo da década do século XXI, na primeira década do século XXI, com o boom das commodities. Os investimentos externos diretos, principalmente em projetos hidrelétricos, tanto de Belo Monte como de outros projetos, da questão do cabeamento também,
foram realizados por empresas chinesas, e o que eu denomino na minha tese de doutorado, que é um termo que eu cunhei, de geoeconomia híbrida. Que aí eu tenho os dois hibridismos, a guerra híbrida por parte dos Estados Unidos e a geoeconomia híbrida por conta da China. O que seria? Seria a utilização de instrumentos econômicos para fins geopolíticos, mas com uma característica dual. Ao mesmo tempo que pode trazer o avanço, também pode trazer o recuo. Ao mesmo tempo que pode trazer desenvolvimento, pode trazer dependência. Ao mesmo tempo que pode trazer ônus, pode também trazer ônus. Então a gente tem que tentar colocar na ordem do dia o balanço de quais são realmente os benefícios que essa relação está trazendo para os países amazônicos. Será que são mais benefícios? Não. Porque se forem menos benefícios do que mais benefícios, eu acho que é um projeto que a gente tem que rever, que a gente tem que reavaliar. Muito bem, nós estamos com o professor Bernardo Salgado aqui no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, conversando sobre o livro que ele publicou recentemente sobre a competição internacional pela Amazônia. Estamos fazendo um grande apanhado sensacional. Tem gente, inclusive, fazendo comentários, não é isso, Brenda? Uma live super comentada hoje. A Brenda vai colocar para a gente quais são os comentários. O André Guedes está dizendo: viajo a muitos países a negócios, escuto muito sobre desmatamento e degradação, mas não escuto discutir em termos práticos sobre como melhorar a qualidade de vida da população local. Ele está dizendo, e diz o seguinte: a pesquisa na Amazônia tem que ser comandada por pesquisadores brasileiros que devem ditar as regras. Excelente esse debate, estão de parabéns. Obrigado, André. O Aurelino está referenciou a participação do André Guedes Aragão, um expert em enfrentar e abrir meios eficazes para contornar os entraves logísticos parauaras, que criam sérios óbices à expansão do Comex de produtos amazônicos, notadamente dos pequenos empreendedores. E a participação do professor Aurelino é muito interessante, e do André também. E está dizendo, muito bom o posicionamento do senhor Bernardo. Pelo seguinte, a grande percepção que nós temos, Bernardo, eu posso pedir para a Juliana me dar mais 2 minutos para a gente conversar sobre isso. A grande percepção é como fazer com que haja um projeto sério para a Amazônia, que englobe as suas necessidades da população, que englobe o momento presente que nós temos, que é o momento de pensar nas mudanças climáticas, portanto, a questão ambiental, e que seja alguma coisa que tenha uma certa governança, a participação dos vários atores que estão, de alguma forma, afetados e envolvidos nessa questão. Eu queria que tu falasses um pouquinho como criar esses projetos, a partir de que modelos a gente pode pensar em projetos sérios para a Amazônia. No meu livro, eu coloco uma terminologia em que eu acredito que na parte de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação, a gente tem que pensar em termos de uma missão de desenvolvimento para a Amazônia. Missão de desenvolvimento é um termo cunhado por uma economista, não vou me recordar agora o nome dela, mas o nome do livro é Mission Economy, e ela fala nessa questão das missões. E aí eu coloco 10 pontos que acho que considero serem relevantes para a gente pensar, ou começar a pensar, porque aqui nada está hermeticamente fechado. Aqui é uma discussão que a gente faz, traz do meio acadêmico, traz das nossas pesquisas, que está colocado para a gente fazer a discussão mais séria, mais acadêmica, mais com rigor científico. Então, acho que a gente tem o quê? Os 10 pontos que eu coloco. Criar novos produtos, novos mercados. Eu acho que é uma necessidade para os povos amazônicos e para a população amazônica. Capacitar modelos sustentáveis específicos da região. Não adianta a gente querer incorporar modelos sustentáveis universais se o nosso bioma ele é muito específico, se o nosso bioma ele é muito particular. A gente tem que financiar atividades sustentáveis. Esse financiamento tem que vir tanto de instituições públicas nacionais, como também por conta de Fundo Amazônia ou de instituições sérias internacionais. Criar zoneamentos econômico-ecológicos para a madeira certificada. A questão da madeira certificada é um ponto muito relevante e que é uma janela de oportunidade para a Amazônia. Porque é uma madeira altamente boa, com ótima qualidade, e que, se tivesse selo verde, já ganha um valor agregado, que é o ponto fundamental para a gente pensar a América Latina como um todo. Agregar valor às nossas mercadorias. Evitar a destruição da biodiversidade é um ponto fulcral. Reconhecer o papel estratégico das populações tradicionais, como a gente já disse anteriormente. Solucionar a problemática de escala e do acesso ao comércio exterior, como até um comentário aí disse anteriormente. Sim, do doutor Aurelino, sim. Do comércio exterior. A nossa região tem ali a questão de Pará, do Belém-Pará, que é muito mais próximo, por exemplo, dos grandes mercados mundiais do que Rio de Janeiro, do que São Paulo, do que o Porto de Santos, por exemplo. A gente tem que pensar, solucionar essa problemática, produzir novos comércios baseados na biotecnologia, introduzir um novo saber biotecnológico, uma nova farmácia, uma nova biotecnologia. E a gente tem que pensar um ponto, gostemos ou não, infelizmente, do Estado como agente empreendedor, indutor e financiador para o mercado regional e internacional. Sem o Estado,
a gente não consegue complementar essa missão de desenvolvimento da Amazônia. Ele é fundamental para a nossa região. Não é só o mercado que vai conseguir autorregular com a mão invisível todas essas particularidades da Amazônia. Isso ficou claro, inclusive agora na pandemia, com temas globais, o Estado sozinho não... Aliás, com temas globais, o Estado tem que comandar, porque senão deixa na mão das empresas. Temos tanta coisa a falar, nossa, a nossa live está assim, bombando, é uma coisa impressionante. Mas antes de eu passar, viu, Juliana, me perdoe, mas eu preciso perguntar para Maria Clara Amador, para a Lana, para a Luísa, se isso impacta nos estudos de vocês como internacionalistas ou futuros internacionalistas. Quero ver você, Luísa. Bom, impacta no primeiro momento quando a gente chega em algum outro local, em alguma outra universidade, e fala que vem da Amazônia. Já é bombardeado com várias ideias já equivocadas, vamos dizer assim, de como é a região, de como as pessoas são, como a pesquisa é feita aqui, porque sim, também é feita pesquisa sobre a Amazônia aqui, apesar de muitas pessoas não saberem. E um impacto muito grande que eu tive disso entrando no mestrado é quando a gente tem um contato maior com pessoas de outras regiões, e no meu caso tenho professores que são de outro país, então aí mesmo que tem uma noção mais diferenciada do que seria a Amazônia, e então tem um discurso muito voltado, muito reforçando a questão da cooperação internacional, voltado para a pesquisa da Amazônia, que a gente sabe que é relevante, é muito relevante, considerando que muitas vezes investimentos do próprio governo para pesquisa e desenvolvimento da região aqui não são mais escassos. Então, essa cooperação internacional tem a sua relevância, mas o que a gente estava discutindo antes ainda é pouco destacado esses outros pontos da Amazônia, a comunidade local, né, os outros pontos a serem desenvolvidos na região, a serem o que é para ser conservado, como conservar, mas ao mesmo tempo ajudar a população a se desenvolver, porque tem uma noção também equivocada de que a gente tem que preservar a Amazônia, então deixa ela e deixa as pessoas intocadas, ninguém mexe, ninguém desenvolve, ninguém cresce. Então, tem um discurso e uma fala muito equivocada nesse sentido, e que a gente tenta dar a nossa visão a respeito. Então, ao mesmo tempo que é uma tarefa complicada, difícil, mas a gente consegue visualizar a nossa relevância nesse cenário. Então, tem esse lado gratificante também. Só faltou você dizer onde você está. Só faltou você dizer onde você está fazendo o mestrado, para o pessoal entender por que você está falando assim. Sim, eu faço mestrado na Universidade de La Empresa, no Uruguai, então é um pouco distante da região amazônica, então tem essa visão ainda. Apesar de ser América Latina, tem trata sobre temas de América Latina que eu particularmente adoro ver e discutir a respeito, pesquisar, mas aí se tratando especificamente da Amazônia, não adianta, a gente tem que levar o nosso ponto de vista também. A Terezinha de Castro falava assim, Luísa, ela falava preservar sim, conservar não. A gente tem que preservar, mas conservar, a gente vai conservar o quê? Conservar a miséria? Conservar a pobreza da população local? É isso que a gente quer conservar? Exato. Não. Exato. Olha, vai, Maria Clara, vai, Maria Clara. A gente teve uma aula de segurança internacional com a Dalva segunda-feira, se eu não me engano, que ela estava falando exatamente isso. Ela disse, a gente vai preservar, a gente precisa de fato fazer, porque se a gente for manter o que a gente não tem quase nada. Exato. Deixa eu logo correr, senão a Juliana me mata aqui por questão do tempo, mas é muito interessante. Tem comentário chegando, Brenda, põe pra gente aí. A Brenda vai colocar os comentários que estão chegando, até porque a gente também dá voz para quem está participando. A Lorena está dizendo, excelente debate. Vocês acham que nos próximos anos os povos indígenas ganharão protagonismo para o desenvolvimento da Amazônia? Você se prepara aí, tá, Bernardo, para dar a resposta, para a gente avançar, porque tem uma pergunta muito parecida com essa da Lorena, para a gente juntar as duas temáticas. O Aureliano está dizendo, nossos portos se transformarem num sério fator de entrave à expansão do comércio e produto. Nós falamos isso ainda agora, o André que o diga, que para exportar só falta pegar um jegue
para usar o Grande Porto de La Guiana, né? É interessante toda essa discussão. Inclusive, nós tivemos uma aluna internacionalista vindo da Guiana, a Tinica. Ela, na verdade, hoje trabalha lá de volta na Guiana e está trabalhando, fazendo todo um apoio à estrada que está sendo construída para ver se escoa melhor a produção entre a Guiana e Roraima e Venezuela, tentar fazer isso aí. Mas a infraestrutura nossa é bem complicada. Antes de nós continuarmos, nós vamos então aqui para notícias internacionais. Luiz, é com você. Por um momento até estava muito focada aqui na discussão. Mas retomando para a nossa viagem pelas notícias, né, pelos vários manchetes ao redor do mundo, a gente tem também uma publicação do portal, né, de notícias, o Insight Crime, que ele publicou que a Amazônia passa por uma série de ataques vindos principalmente de países da própria América e que fazem fronteira com a região. E com isso buscando desenvolvimento econômico e aumentando, assim, infelizmente, o impacto do agronegócio na região amazônica. E a Panamazônia é um movimento social, né, que traz um conceito de luta dos povos da região, e não se trata apenas de uma questão geográfica, mas sim da forma com que os povos enfrentam os desafios e vivem, né, esses desafios numa das últimas reservas tropicais e úmidas do mundo. Dessa forma, os países da Panamazônia, né, tão importante como o professor já vem dizendo, que a gente não tem que pensar na Amazônia só aqui no território do Brasil, sofrem com grandes pressões empresariais, com a exploração das riquezas, do minério, de madeira. A gente vem vendo cada vez mais também essas questões atreladas a um tráfico do modo geral, né? Tanto o tráfico de drogas atrelado ao tráfico de madeira, a exploração ilegal de minério. Então, são temas bem complicados, assim, bem complexos. A Madorra se lembra que hoje de manhã, Bernardo, nós estávamos conversando a nossa disciplina de política internacional e nós falávamos exatamente da OTCA, que ela começa como um tratado e vai se transformar numa organização. Portanto, nós estamos falando de uma governança global mais institucionalizada, pelo menos regional aqui, né? Como é que você vê, então, esse movimento para a Panamazônia, já que você falou, olha, nós precisamos cuidar da Amazônia como países que estão fronteiriços. A Amazônia atravessa a fronteira. A floresta não respeita a fronteira, como você falou. Como pensar do ponto de vista da Panamazônia? O conceito de Panamazônia já vem desde a década de 70. O general Meira Mato já falava na questão da Panamazônia, Berta Becker já falava na Panamazônia, Terezinha de Castro já falava na Panamazônia. Então é um conceito que tem que ser retomado. A gente tem que pensar. Por quê? Eu gosto muito de falar, e aí a Luísa acho que vai concordar comigo, que a questão da integração regional sul-americana ela é fundamental. Nós, Brasil, ok, Brasil é o maior país em termos de população, em termos de PIB, em termos geográficos. Mas se a gente quer se colocar como um centro, como um polo de poder no sistema internacional, a gente, em conjunto, tem um poder de persuasão muito maior. A gente duplica a nossa população, a gente duplica a nossa geografia, a gente duplica o nosso PIB, praticamente. Então, pensar em conjunto, pensar em Panamazônia, se a gente quiser, por exemplo, solicitar mais fundos, solicitar mais cooperação internacional a partir de um projeto que a gente delineie conjuntamente, a gente pensar em Panamazônia é muito melhor do que pensar em Amazônia brasileira. Porque o que acontece, por exemplo, de exploração petrolífera no Equador, afeta a Amazônia brasileira. O que acontece na nascente do Rio Amazonas, lá na Colômbia, e aí tem essa questão da onde que é a nascente do Rio Amazonas, eu vou entrar nessa querela, mas afeta todo o ciclo. Então a gente tem que pensar em termos de uma pan-região. A Amazônia é uma particularidade única no mundo. A gente tem que pensar em novos termos. Não adianta, muitas das vezes, a gente pegar conceitos eurocêntricos ou conceitos americanos e tentar introjetar dentro da nossa região. A gente tem que pensar uma política decolonial, de fato. Pensar uma decolonialidade, pensar o quê? Pensar com as nossas próprias mentes. Pensar com as nossas próprias particularidades. Porque nós é que sabemos o que nós estamos sofrendo. Os povos amazônicos, durante a Covid, foram que sentiram na pele o que estava acontecendo. Questão de Manaus, por exemplo. Então, muitas das vezes, isso não é levado em consideração. E eu vou só fazer um parênteses aqui na questão da diplomacia indígena, na pergunta anterior. Já existe essa questão da diplomacia indígena. O Raoni e a Sônia Guajajara fizeram várias viagens internacionais levando essa questão dos povos indígenas. Então, isso já é algo que está recorrente. Acredito que a tendência é que aumente consideravelmente essa questão da diplomacia indígena. Já tem até uma nomenclatura. Então, acho que é uma outra área também para a gente estudar enquanto internacionalistas. Maravilha. Lana, tudo isso te empolga muito como internacionalista futura, né, Lana? Com certeza.
E, professor, sobre o que o senhor falou da questão, né, da geopolítica que está envolvida nesses temas, por exemplo, o Plano Colômbia, né, que foi essa questão até de investimento, né, e ocupações militares dos Estados Unidos nesses países que compõem a Pan-Amazônia, mesmo que não tenha vindo exatamente para o Brasil, mas afeta a nossa segurança, né, porque são várias ocupações militares que estavam aqui na nossa porta. Então, tipo, é uma coisa que, se a gente não pensa, né, numa maneira de lidar com todos esses temas de uma forma mais integrada com os outros países que compõem a Panamazônia, fica mais complicado até para a gente conseguir fazer essas estratégias, né, para melhorar até o desenvolvimento técnico, científico e etc. O professor Atílio Boron, um argentino, rapidinho, Mário, só um segundo. O professor Atílio Boron, que é um argentino geopolítico, ele fez um livro em que tem um mapinha em que mostra assim, quais eram as bases militares norte-americanas ou estrangeiras que estavam presentes na nossa região, América do Sul como um todo. Para mim fica muito claro que fazia um envelopamento, assim. Era meio que cercando a região amazônica, fazendo um envoltório, assim, tentando controlar desde a nascente até a foz, até pontos nodais, pontos estratégicos. Então, para gente que é internacionalista, que entende um pouco mais de como funciona o sistema internacional, quando a gente vê uma coisa dessa, eu já falo, opa, alguma coisa aqui está me soando um pouco estranho. Alguma coisa aqui tem que ser revista. Não pode deixar isso acontecer de forma tão assintosa. Muito bem. Olha só, o nosso programa Globalizando, você que está acessando agora, saiba que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Inclusive, as inscrições para o vestibular estão abertas, vestibular.nama.br. Eu quero dizer que esse projeto, a nossa ideia é exatamente esse. Ele é de extensão propriamente dito. O que é extensão universitária? É levar para a sociedade aquele conhecimento que é produzido dentro dos muros da universidade. E nós estamos há 10 anos fazendo isso, seja na Rádio Nama, seja aqui pela live do Globalizando no Facebook. E lá, viu, Bernardo, no programa da rádio, nós temos um programa mais dinâmico, porque tem música pelo meio, música de 8 países diferentes. E aí, aqui não pode, porque sabe que tem direitos autorais, etc. Eu quero convidar a Karen Lima, pode colocar aí, tá? Brenda, a Karen Lima, que é membro da equipe de playlist. Nós temos uma equipe de playlist de 5 pessoas que só se preocupam com a pesquisa de músicas do mundo todo. Uma delas é a Karen. Karen, seja bem-vinda ao programa Globalizando. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite, professores, meninas, pessoas que estão nos assistindo. Como o professor Maritito falou, meu nome é Karen, faço parte da equipe de playlists e estou aqui para compartilhar com vocês a playlist super especial que nós fizemos para esse tema da live de competição pela Amazônia. Fizemos uma pesquisa e separamos... Oi? Nós fizemos uma pesquisa e separamos 8 músicas de 8 países que mais demonstram interesse pela Amazônia. Bom, essa playlist vai passar pelos países como Estados Unidos, com a cantora Willow Smith, temos também Reino Unido, Alemanha, China com Lei Zhang. Tá muito recheada, tenho certeza que vocês vão gostar. Fala pra gente onde é que a galera pode acessar, então, e quando vai sair essa playlist? Bom, as pessoas da mídia vão soltar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Instagram e Twitter, o arroba é @pglobalizando. No Facebook já é Programa Globalizando. Lá elas vão disponibilizar o Linktree, que vai levar você diretamente ao seu app de streaming, ao seu app de música. Já vai ser amanhã? Não tenho essa informação, infelizmente. Luísa, você foi a líder da playlist, e Amador é a atual líder da playlist. Qual é a sensação de ver a Karen já falando da playlist aí? Eu tô sorrindo, vou atropelar a Luísa, tô sorrindo aqui. É bom ver a gente passando bastante aos poucos, né? Porque é uma pesquisa que a gente faz com muito carinho, então quando a gente entra no programa, a gente já é ensinado, e enquanto a gente está aprendendo como executar tanto a pesquisa das músicas, como para o professor Bernardo e para o pessoal que está acompanhando a live também entender, na rádio não só as músicas a gente escolhe, mas também a gente escreve, né?
o motivo daquele país estar dentro da nossa seleção. E, então, essa imersão a mais no tema do programa da semana, que faz a gente ver o quanto o pessoal que pesquisa, não só a gente, mas todo o pessoal do programa, se empenha muito, se dedica muito para trazer as informações corretas, trazer da melhor forma possível e trazer uma linguagem que as pessoas, o público geral, possa acessar e se interessar e gostar. Então, é muito legal ver a Karen já tão novinha, mas ela já está toda inteirada na equipe, na pesquisa, já está perdendo a timidez falando na live, porque essa é uma barreira que todo mundo tem que passar aqui, tem que apresentar o programa em algum momento, então é muito legal ver esse crescimento de todo mundo, principalmente dela. Orgulho, né, Madorra? Com certeza, professor. Caiu bem, casou bem. A gente está aqui, a Karen está estreando, estou muito feliz. Parabéns, Karen. Acho que o que eu tenho que dizer é isso. Parabéns pela tua interação com a equipe, parabéns por estar aqui, por estar crescendo. E é isso, estamos juntos, precisar. Legal. Karen, muito obrigado pela sua participação no Globalizando, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite, Tchau. obrigado. Legal, olha, tem participação dos nossos ouvintes aqui na nossa live, está muito animada. A Juliana está louquinha com tanta coisa que a gente está cortando de tempo aqui. Coloca para a gente aí, Brenda. Tem gente comentando, os nossos comentários chegando, e é muito bom saber que você vai poder estar com a gente também. Quero dizer que o programa Globalizando sempre leva um tema diferente. Cada 15 dias a gente faz a nossa live. Bom, enquanto não chegam os comentários, vamos então, né? Luísa, passo a bola para você para apresentar mais uma convidada do programa. Exato, e para nosso último bloco da live, já está acabando, né? A gente procura trazer de uma forma especial a última pergunta, com a participação ao vivo do nosso ouvinte, do nosso seguidor. E hoje não vai ser diferente, a gente trouxe para estar fazendo a pergunta para o professor Bernardo ao vivo, a Jamile Almada, perdão. E, então, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade, faça a pergunta para o professor Bernardo. Boa noite, me chamo Jamile Almada, do curso de Relações Internacionais, segundo semestre. Queria dizer boa noite a todos que estão aqui vendo a transmissão e todos na live. Eu queria perguntar, existe alguma organização envolvendo os países que tem a Amazônia para debaterem e criarem medidas em prol da Amazônia Internacional? A organização principal institucionalizada era a OTCA, só que foi o que a gente comentou ao longo da live. Ela perdeu um pouco de vitalidade, digamos assim, ao longo do tempo, que deve, a meu ver, ser retomada. Outras organizações são organizações não governamentais, que também têm uma participação muito ativa, desde Greenpeace até outras organizações, que têm uma presença muito forte quando a gente fala de Amazônia. Tá? Então, eu acho que é muito mais de institucionalização ao TCA. Se a gente fosse pensar, por exemplo, alguns anos atrás, a gente tinha também os conselhos setoriais da Unasul. Sim. Os 12 conselhos setoriais da Unasul, alguns deles também estavam correlacionados, principalmente COSIPLAN, quando a gente fala dos projetos de integração regional, integração física, que eu acho fundamental para a gente pensar, para além de políticas de Estado, para além de políticas de governo, políticas de Estado, a integração é o fator que faz realmente a estruturação da integração. Só que a Unasul não durou nem 10 anos, né? Ela foi totalmente desmembrada. A sede em Quito, que eu já visitei, já nem sei mais se existe mais. Então a gente perdeu essa janela de oportunidade e eu espero que a gente retome, porque a Unasul era um projeto de integração que era fundamental para a nossa região. Tratava de educação, de combate às drogas, de energia, de infraestrutura, de democracia, de saúde, de defesa. Tinha um conselho setorial de defesa que era um dos mais ativos, que tinha escola de defesa, que tinha um monte de coisa, e que a minha opinião é que um dos motivos da Unasul ter sido desmembrada foi o desconforto que esse Conselho Setorial de Defesa causou em termos internacionais, em termos das grandes potências da nossa região. Não queriam ter um Conselho de Defesa substituindo uma OEA ou alguma coisa do tipo.
Bernardo, a pergunta da Jamília é muito interessante porque me faz lembrar aqui que você falou quase no início do programa que essa nova conjuntura que parece se apresentar a partir do discurso do presidente Lula lá na COP27 nos enche de uma certa esperança. Lógico que é uma esperança desconfiada, no sentido de a gente confia, mas vai ter que controlar, vai ter que de alguma forma fazer o controle social disso tudo. Mas a Jamília pergunta uma coisa que eu acho legal, né? Como é que a gente pode pensar numa Amazônia hoje onde os povos se encontram? Eu estou falando em nível governamental, mas estou falando também em nível de sociedade civil. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que um trabalho que a gente está fazendo aqui já é um trabalho louvável, de tentar fazer uma publicização da geopolítica da Amazônia, de algumas das temáticas da Amazônia que são fundamentais para a gente pensar o século XXI. Então, eu já parabenizo de antemão a todos vocês por estarem possibilitando com que eu venha falar, que a gente possa discutir essas temáticas aqui. Sair dos muros da universidade é fundamental, como o professor Mário comentou. A gente tem que sair dos muros, a gente é totalmente murado. E isso é um processo que já vem se iniciando, eu acredito que aos poucos. E aí lives, aí participações em eventos ou coisas do tipo, que tentem fazer uma capilarização maior desse projeto de Amazônia, de pensar a Amazônia no século XXI, acho que são fundamentais. E aí a Amazônia, a gente tem que pensar a Amazônia como um dos principais sustentáculos, na minha opinião, da transição verde no século XXI. Ela é uma das regiões de maior valor estratégico, sem sombra de dúvidas, para a acumulação de poder e de riqueza no sistema internacional. Se a gente não para para pensar nisso, a gente tem que pensar nisso como projeto de economia política sustentável, projeto regional de desenvolvimento. Se a gente não pensar nesses termos, a gente vai continuar fazendo com que as populações não tenham uma participação mais ativa, que eu acho fundamental, é fundamental. A gente tem que ouvir as populações tradicionais, a gente tem que ouvir os povos amazônicos, a gente tem que ouvir os afetados pelos projetos barragens. de criação, pelas barragens também. Tem que ouvir essas pessoas. Tem que saber um pouco mais ouvir para que a gente possa introjetar um projeto, de fato, que atenda a todos. Eu gosto de fazer um trocadilho, não sei se vocês vão compreender, que a integração ela tem que ser íntegra a domicílio. A população local ela tem que compreender também os fluxos da integração. Se a gente fala de integração só, integração, aonde que a integração de fato chega para a população? A integração, seja ela sul-americana ou seja ela amazônica. Quais são os benefícios? Eu acho que tem que visualizar esses benefícios. Se não visualizar esses benefícios, a integração não serve de nada. E isso é um ponto que é fundamental. A integração europeia, a gente consegue ver os benefícios, estão lá. Quer dizer, estavam lá, agora a gente já nem sabe mais se está ou não. Mas os benefícios que a gente teve aqui na nossa região de integração. A gente fala, quando a gente fala de integração regional, fala da placa do Mercosul. Não é só isso que o Mercosul fez, por exemplo. Tem muito mais do que isso. Os países amazônicos também têm esse papel fundamental. Muito bom. Inclusive, eu quero agradecer a Jamília. A Jamília está por aí, né? Queria agradecer muito, Jamília, pela sua participação. A Jamília acabou saindo, mas agradeço muito. São alunas do segundo semestre, a Karen, a Jamília, já estão começando a ter essa mensagem de relações internacionais linkada com a Amazônia. Eu fico muito feliz com isso. Vamos fazer uma visão final aqui de todos os comentários chegando, para a gente dar voz a quem está nos acompanhando, tá? O professor Olinho está participando muito hoje, dizendo assim, sim, professor, integração com os vizinhos, seguindo o escopo do parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal de 88, que, aliás, diz como deve ser as nossas relações internacionais, né? Ele diz, dentro do objetivo constitucional de formar uma comunidade latino-americana de nações, aquilo que a gente estava conversando agora, e ele diz o seguinte, em dezembro de 85, Servan Schreiber, de Carnegie Mellon, esteve no Brasil e recomendou uma modelagem, empresa academia de fomento à pesquisa científica, que nos Estados Unidos viabilizou o Vale do Silício, que foi essa junção, academia, Estado e também as empresas. E ele fala exatamente o IRSA, que é uma dos programas do Unasul com relação à infraestrutura, né? Nessa relação com as populações tradicionais, uma ESG de verdade para valer, que fica aqui a nossa provocação. É bem interessante. O André aproveita, né? Em vários países, as empresas apoiam e patrocinam e injetam dinheiro na pesquisa local. Na opinião de vocês, por que isso não ocorre de forma intensa no Brasil? Vou lhe deixar essa perguntinha daqui a pouco, tá, Bernardo, para você responder. Eu acho que são essas. Antes de você responder essa pergunta, deixa eu logo passar a palavra para eu acho que é a Madorra. Madorra, para a nossa última notícia do programa. É isso, professor. A nossa última notícia vem justamente do site de notícias do governo de Mato Grosso, daqui do Brasil,
que diz que líderes dos estados de Rondônia, Pará, Amapá, Roraima, Maranhão, Tocantins, Amazonas e Acre firmam um acordo de cooperação para a segurança pública em regiões de fronteira com a floresta amazônica. O ato ocorreu durante o 14º Fórum de Governadores da Amazônia Local. Ana? É isso aí. Apesar da maior parte da Amazônia estar nos limites territoriais brasileiros, a floresta abrange também outras nações vizinhas, né, como a Venezuela, o Peru, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, as Guianas e o Suriname. Esse movimento dos países que compõem toda a região é chamado de Panamazônia, que a gente falou várias vezes aqui, né, durante a live. Entretanto, essa região carece de políticas de integração entre esses estados, né? Falta uma liderança e o cuidado com a preservação, que são problemas que abrem espaço para a sugestão de internacionalização, visto a importância ambiental da floresta para o mundo, né? É isso. As temáticas que a gente comentou ao longo do programa de hoje. Eu acho que, para a gente não fechar o programa, eu acho que a gente já está se encaminhando também para o final do programa, acredito eu, para a gente não fechar em aspectos tão negativos, acredito que a gente possa também falar de alguns aspectos positivos. Tem um projeto que se chama Amazônia 2030, acredito que alguns de vocês já tenham tido acesso, se não tiveram acesso, se vocês quiserem ter um pouco mais de conhecimento da Amazônia em múltiplas frentes, em múltiplas áreas de conhecimento, esse projeto Amazônia 2030 ele é fundamental. Ele tem publicações de alta capacidade analítica e científica. E nessa questão dos próprios estados, assim como projetos e pesquisas do INPA, do próprio INPE, do Instituto Emílio Guild, duas instituições amazônicas relacionadas à academia, e o consórcio, eu tenho que enfatizar isso, o consórcio Amazônia Legal, que foi criado durante o governo. Os governadores se juntaram para fazer um projeto para a Amazônia. Perfeito. Denominado Consórcio Amazônia Legal. Esse projeto tinha uma participação muito mais ativa da população civil, da sociedade civil, do que os projetos que estavam em vogas pela entidade federal, pelo Estado federal, digamos assim. Então, eu acho que existem determinadas particularidades, determinados movimentos amplamente positivos para a gente pensar uma Amazônia do século XXI a partir dos povos amazônicos, a partir da população brasileira, a partir da população dos países que fazem parte da Amazônia. Eu acho que esse é um recado muito interessante de a gente fechar, de repente, ou se encaminhar para o fechamento da nossa live, de que sim, aspectos positivos existiram ainda nesses últimos anos e que devem também ser dignos de nota. Muito bom mesmo. É bom sair com essas perspectivas de luzes, de esperança. Antes de nós terminarmos, temos o último recado ainda, né? O Programa Globalizando é um projeto de extensão, 10 anos, caminhando por 10 anos, e quem tem caminhando por 10 anos também é o site internacional da Amazônia, que é também um projeto de extensão do nosso curso de Relações Internacionais, e Yasmin Garcia é uma das coordenadoras do site. Seja bem-vindo ao Globalizando. Obrigada, professor. Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite, professor Bernardo. Boa noite para todo mundo que está assistindo a nossa live. E aí, fala para a gente, primeiro, o que é o site e qual é a produção atual, o que é que nós temos para oferecer para os nossos telespectadores. O site Internacional da Amazônia é um site que publica artigos acadêmicos, resenhas de filme, artigos sobre guerras, passaportes musicais, tudo produzido por graduandos e graduadas de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E nós temos vários quadros de qualidade. Nós temos o Resenhas, que fala sobre filmes, séries da atualidade, relaciona com relações internacionais. Tem o Passaporte Musical, que fala sobre cantores, grupos de músicas que foram influentes de alguma maneira para o cenário internacional também. Mas nós também falamos de história e relações internacionais, nós falamos sobre guerras e várias outras coisas. Tem o Durma Informado. Fala pra gente o que é o Durma Informado. O Durma Informado é o nosso quadro que sai toda noite às 21 horas. Nós selecionamos as melhores notícias, as notícias mais relevantes do dia, dos jornais mais relevantes também do mundo, e nós postamos para você ter a melhor informação, você que nos acompanha do site Internacional da Amazônia, para ter a melhor informação rápido e fácil para você na tela do seu celular. E tem uma super novidade, né? Qual é a super novidade nesse período de Copa? Exatamente. O que eu posso dar de spoiler é que nós vamos ter um quadro especial para a Copa do Mundo e Relações Internacionais. Então, eu só vou falar disso por enquanto, para não dar muito spoiler e deixar com um gostinho de curiosidade.
A galera que ficou interessada, todo mundo ficou, como é que tem que fazer para acessar todo esse conteúdo? O nosso Instagram e o nosso Twitter são @interdamazônia, sem repetir o A. O nosso site você pode encontrar através do link internacionaldamazônia.com e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Muito legal. Yasmin, você vai ficar aí, tá? Porque a gente vai fazer o encerramento, você participa com a gente, tá? Eu queria muito, muito, muito agradecer ao professor Bernardo Salgado Rodrigues, que esteve com a gente ao longo desse programa. Professor Bernardo, a gente já tem bastante caminhada também no curso discutindo isso, mas é sempre muito bom trazer pesquisadores que vão além daquilo que nós estamos conversando. Dizem, né, o ditado que o peixe é o que menos sabe de água, porque ele está mergulhado na água e às vezes ele precisa sair um pouco para ver a água na sua completude, né? E você trouxe para a gente exatamente isso. E eu queria que você falasse primeiro desse seu livro, de novo, falar do livro, e depois, qual é a sensação de ter trabalhado, conversado com a gente aqui e divulgado um pouco todas essas conversas tão edificantes sobre a Amazônia? O livro, como eu disse anteriormente, ele é um projeto conjunto de uma pós-graduação que eu fiz na Escola Superior de Guerra, da turma piloto do mestrado da pós-graduação de lá, e da minha tese de doutorado. E aí essa convergência entre dois projetos aparentemente distintos, um focado mais no âmbito histórico, o outro focado mais no âmbito contemporâneo, surgiu a ideia de fazer esse livro. A ideia surgiu de fazer esse livro justamente porque eu não estava visualizando dentro do âmbito acadêmico nenhum livro recente, com exceção dos livros da Berta Becker, que já tem alguns anos, ou alguns livros da Teresa Diniz de Castro, ou até mesmo do Mira Matos, no âmbito da geopolítica, que estavam voltados para essa questão da Amazônia. Tinham artigos, até mesmo do próprio professor Mário Amin, que é da UNAMA, que fica aqui saudosíssimo, Mário Amin, que foi meu orientando e seu também, né? Foi ele que me apresentou a Amazônia, particularmente aí em Belém, e ele me abraçou, de fato. Então, realmente, eu quero agradecer ao professor Mário Amin, preciso fazer essa nota de rodapé, porque ele me trouxe uma paixão que eu já tinha de antemão, mas ainda maior, referente à Amazônia. E o livro também é uma homenagem, em certo sentido, até mesmo ao professor. E na outra questão de estar aqui com vocês, foi um prazer inenarrável. E já fico aqui à disposição para próximas lives que vocês venham a querer realizar, já me coloco à disposição. Passamos o quê? 1h e 15 minutos aqui, para mim não passou nem 15 minutos, passou muito rápido. Quando a gente fala de temáticas que a gente gosta, que a gente tem interesse, eu acho que é um prazer, e aí não há tempo que pague por isso. Eu acho que agradecer muito a vocês pela condução de como vocês vêm realizando isso, altamente profissional, apesar de termos graduandos, já são graduandos experientes na temática, então já estou totalmente inseridos dentro desse contexto. E muito obrigado por tudo, pela participação ativa dos ouvintes também, de vocês, dos comentários, e fico aqui só mesmo agradecido pela oportunidade de estar dialogando com vocês nessa noite. Mostra só o livro para a gente, Bernardo, só para o povo ver, logo acaba, porque eu já estou me comprometendo a comprar alguns para a biblioteca da UNAMA e alguns para sortear entre os nossos alunos. Eu já estou me comprometendo aqui, viu? Muito bem, esse é o livro. Ele falava da Berta Becker. A UNAMA gosta de um sorteio de livro. É isso. Esse aqui, então, é a coleção da Berta Becker, são três. A trilogia. Livros. Exato, a trilogia da Berta Becker. Bom, eu quero agradecer muito, fico muito feliz pela participação de todos. Quero agradecer a queridíssima Lana Borges, Lana do quarto semestre de Relações Internacionais. Lana, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, professor, por poder participar dessa live, que foi incrível, incrível. Amei. Eu estudei até pelos trabalhos do professor, né, a tese dele, para escrever o artigo do site, que eu que fiz sobre esse mesmo tema na semana passada. E foi ótimo, abriu assim minha mente muito. E eu queria aproveitar para informar, né, a galera que está assistindo a gente, que se quiserem rever essa live, esse programa, indicar para os colegas, ou até ver outros programas da rádio, né, que a gente já apresentou, fica tudo lá nos nossas plataformas de streaming, né? Então pode ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, podem ir no YouTube também, fica tudo gravado lá.
Legal, Lana. E uma novidade é que a partir desse programa nós vamos entrar também na nossa plataforma da UNAMA chamada UNAMA Play, onde todos os vídeos educativos vão se concentrar como se fosse uma grande Netflix da UNAMA. E esses vídeos vão acabar colocando lá para todo mundo da UNAMA poder assistir. Agradeço a acadêmica do 6º semestre, líder da equipe de playlist, Maria Clara Amador. Obrigado, Maria Clara. Professor, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando de Amazônia, aprendendo mais. TCC está aí batendo na porta no que vem. O livro do professor vai estar garantido, pode ter certeza. Vou entrar em contato aí para terminar de escrever. E eu queria agradecer, então, a tua presença, foi demais, foi engrandecedor. Obrigada, professor Bernardo. Agradecer as meninas que são maravilhosas aí na condução, Lana, Luísa, muito bom. A Yasmin, que está aqui com a gente também. E agradecer a todos vocês que nos acompanham, que são o motivo da gente estar aqui levando esses temas importantes para a sociedade civil, para poder engrandecer aí essa discussão. E aí, lembrar vocês, então, de seguir o @pglobalizando no Instagram e no Twitter, ficar ligadinho com a gente. Até a próxima. Obrigada. Legal. Eu queria só... Brenda, coloque, por favor, a fala do professor Aurelino, porque foi muito interessante a participação dele, conversando, ele que é nosso colega lá na Comissão de Relações Internacionais da OAB, Seção Pará. Doutor Aurelino, muito obrigado, saudações internacionais e salute, obrigado. Yasmin Garcia, muito obrigado, Yasmin, você que é a coordenadora do site internacional da Amazônia. Eu que agradeço pelo espaço concedido toda vez aqui na live para falar um pouquinho do nosso trabalho do site. Luísa Veiga, internacionalista, mestranda, seja sempre muito bem-vinda, muito obrigado pela participação aqui na live. Eu que agradeço por estar participando mais uma vez da live do Globalizando. Eu fico muito feliz de estar aqui ainda. Eu já tenho tempinho na formada, mas mesmo assim é muito gratificante estar aqui trocando essa ideia com tantos professores incríveis. Professor Bernardo, foi uma honra recebê-lo aqui. A gente está de portas abertas para recebê-lo quantas vezes a gente puder. Inclusive ao vivo, né, na Rádio UNAMA, se um dia puder acontecer. Vindo em Belém, com certeza, né? Também seja muito bem-vindo. E também agradecer a Lana e a Amador por ter apresentado o programa comigo, e a Yasmin por ter apresentado o site, muito obrigada. E a todo mundo que acompanha mais esse programa, né? Espero que tenham gostado da nossa discussão. Para acompanhar mais discussões sobre o tema e sobre vários outros, acompanhar as nossas redes sociais, que o pessoal já divulgou, e também, se perdeu alguma parte dessa live, quer acompanhar de novo, quer rever, ela fica salva na nossa página do Facebook, Programa Globalizando, e também ela fica disponível em formato podcast no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Então é só você entrar nas nossas redes sociais, acessar o Linktree, que vai estar disponível para estar na plataforma da sua preferência escutando. E até a próxima. Legal, Luísa, obrigado. Quero agradecer quem dirigiu toda essa transmissão, a Brenda Macedo. Brenda, muito obrigado. Agradecer ao suporte da Beatriz de Nazaré e nas mídias esteve Ana Mel Grimati e, acima de tudo, a paciência da Juliana Gomes, que controlou o nosso tempo aqui da nossa live, que foi maravilhosa. É para ser 1 hora, chegamos a 1h23. Muito obrigado a todos. O nosso próximo programa, tema do programa na rádio, neste sábado, 9 da manhã, ao vivo, a urgência do direito à moradia. Então, você seja sempre muito bem-vindo. Agradeço a participação de todos. Tchau, pessoal.